eu sou Amanda de Alcântara e estamos dando início a mais um programa Mais Vida e Comportamento aqui nos estúdios da Rádio JSV. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e eu estou aqui com a minha convidada especialíssima, a nutricionista Pamela Terra, que tem um trabalho, um desenvolvimento nessa área muito bacana, muito legal. Tenho acompanhado as redes sociais dela e é muito bacana. E ela tem muito a contribuir conosco para a saúde, as questões de alimentação, e ela também tem um recadinho muito especial para as mulheres que acabaram de ter bebês, e ela tem várias dicas, coisas muito bacanas para passar para a gente hoje. Pamela, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Convite. E aí, gata? E aí? Questão de comer bem, né? Tirar açúcar, tirar gordura, todas essas coisas que algumas coisas, por exemplo, como o açúcar, é um estimulante. E a isso a gente tem visto e percebido que tem desencadeado alguns problemas de saúde, etc e tal. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso. Uhum. Mas, assim, eu queria começar te perguntando qual é a importância, por exemplo, quero emagrecer. Qual a importância de um profissional nutricionista para dar início ao meu processo de emagrecimento? Porque quando eu penso, nossa, vou ter que perder peso, eu já desanimei. Uhum. Quando eu penso que eu vou ter que ser proibida de comer algumas coisas devido aos meus maus hábitos alimentares, eu já desanimo. Então, como que se inicia esse processo quando a gente decide, olha, eu preciso emagrecer? O papel do nutricionista, a importância do nutricionista neste momento, Pamela? Então, primeiro, boa noite, né? Amanda, eu sempre falo que o processo de reeducação alimentar e o emagrecimento é uma consequência. O nutricionista, ele vai te orientar quanto à qualidade alimentar. Então, ele vai te apresentar os bons alimentos, apresentar o que não é tão legal para o nosso corpo, por exemplo. Sempre cito produtos industrializados, produtos muito processados, né, que são os pseudo-alimentos. Uhum. Isso, sim, me traz alguns prejuízos para a saúde, né? Eu posso desenvolver doenças, você acabou de citar no começo sobre o açúcar, por exemplo, com esse alto consumo de produtos muito processados. Então, na verdade, uma alimentação saudável, uma alimentação natural, provenientes de frutas, verduras, legumes, boas proteínas e livre de produtos industrializados e refinados e açucarados, vai automaticamente me fazer perder peso. Entendi. Porque eu não vou estocar, a não ser que eu coma em muito grande quantidade, mas a chance de eu estocar gordura e engordar tendo uma alimentação limpa é mínima. Então, o papel do nutricionista é esse, me apresentar essa qualidade alimentar, fazer alguns cálculos, porque no emagrecimento eu tenho que fazer alguns cálculos, eu tenho que gastar mais do que ingerir para poder realmente entrar no processo de emagrecimento. Então, o nutricionista vai traçar todo esse perfil para mim. Certo. E ver, né, as probabilidades de desenvolver doenças, ver o meu histórico, ver a minha rotina, tudo isso o profissional tem que avaliar, fazer uma avaliação física para poder encaixar uma boa alimentação na rotina do paciente. Pamela, então quando o paciente, por exemplo, eu pensei, nossa, eu preciso emagrecer, vou ao nutricionista, vou ao médico, vou para a academia, mas eu tô aqui pensando, a questão de ir ao nutricionista não é só para emagrecer devido à estética. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. É buscar o nutricionista para você prevenir doenças. Esse emagrecimento vai acontecer. O emagrecimento é uma consequência. A pessoa que chega para mim com sobrepeso, com obesidade, ela está doente. Certo. Então eu vou começar a tratar essa obesidade, essa doença, porque a obesidade ela me leva a uma série de problemas, digamos assim. Então a pessoa que tem um sobrepeso e uma obesidade, ela pode desenvolver um diabetes, uma hipertensão, uma esteatose, entre outros problemas que com uma alimentação boa eu previno. Então a pessoa ela vai ficar magra por se alimentar bem, por, né, prevenir as doenças e tratar a obesidade, na verdade. O emagrecimento vai acontecer, é uma consequência disso.
Entendi. Certo. Qual que é a doença? Você falou diabetes, colesterol? Diabetes, hipertensão, uma esteatose, que é uma gordura no fígado. Ah, você pode falar um pouquinho do que acontece com este fígado gorduroso, né? Na verdade, quando a gente tem sobrepeso, obesidade ou acúmulo de gordura no corpo, a gente tende a acumular principalmente nessa região abdominal visceral. Então, é uma gordura que fica ao redor das nossas vísceras, ao redor dos nossos órgãos, que pode me acarretar essas doenças. Então, por exemplo, uma gordura no fígado, quando eu tenho um consumo elevado de produtos refinados, farinha branca, carboidratos refinados, açúcares, eu aumento a minha concentração de gordura visceral. Por quê? Esse excesso de glicose que eu estou ingerindo proveniente desses alimentos refinados e processados e etc., eles vão sobrar na minha corrente sanguínea. O que o corpo faz? Ele converte essa glicose circulante que está sobrando em triglicerídeos e colesterol e armazena onde? No fígado. Então eu ganho um fígado gorduroso e eu ganho exames laboratoriais com colesterol e triglicérides aumentados, por exemplo. Que é o que mais se vê na população, né? Você pega um exame de sangue, o que mais temos é um colesterol e um triglicérides desequilibrado. Isso daí eu corrijo com alimentação. Entendi. Muito simples, basta eu mudar a qualidade da minha alimentação que eu vou corrigir esses fatores que eu citei, entendeu? Nossa, eu tô aqui pensando, meu Deus. É um choque. Eu estou chocada, amada. É sempre assim. Eu tô aqui, meu Deus do céu, eu tô aqui pensando, olha pra você ver. Ao mesmo tempo, claro, a gente tá brincando, mas é algo muito sério, né? É realmente algo de saúde. Eu tô aqui, conforme você tá falando, eu tô pensando nos tipos de açúcares que eu tenho na minha casa, que coisas estão no meu armário, que coisas estão na minha geladeira, que estão me fazendo adoecer e eu não estou percebendo. E a gente não percebe. Porque eu recebi colegas, né, de profissão, psicólogas, uma master coach também em emagrecimento, e nós falamos muito da questão da má alimentação, ou de comer em excesso ou compulsão alimentar por conta das emoções. Sim. E aí a Master Coach, ela tava falando, explicando pra gente um pouco dos sabotadores, da mudança de pensamento no comer, porque eu vou chegar pra você, por exemplo, lá no seu consultório e falar, Pamela, eu quero emagrecer e eu não consigo emagrecer. Eu não vou falar pra você, Pamela, olha, eu realmente quero ter uma vida saudável. Alguns até me buscam com essa intenção, mas 90% da população é emagrecimento. Só focando no corpo mais magro, sem pensar que se ela se alimentar bem, ela vai emagrecer. E aí frustra, né? Porque se eu for lá no seu consultório e falar, Pamela, eu tenho a intenção de emagrecer 10 quilos, dali um mês eu volto a emagrecer meio quilo, eu não volto mais. Você vai ficar desmotivada. E como trabalhar isso? Aí vai, tenho certeza, vale muito a pena ter um acompanhamento de um psicólogo por trás para ver, estabelecer que relação que esse paciente tem com a comida. É uma fuga? É uma compulsão? É uma ansiedade? Alguma coisa tem uma causa. Causa. E aí a gente tem que entender que um estilo de vida saudável não tem prazo determinado. Então, o emagrecimento, se a pessoa visa só o emagrecimento, só visa o corpo magro, ela vai se frustrar porque ela vai fazer uma dieta. Eu nem gosto de chamar de dieta. Como que você chama? Chamo de plano alimentar, reeducação alimentar, porque eu quero que a pessoa leve isso pra vida. Ah, entendi. Entendeu? Porque você fala dieta já é negativo. Dieta já tem começo, meio e fim. Entrei de dieta na segunda e vou ficar de dieta mais não sei quantos meses até atingir aquele peso corporal. E ela já me causa uma repulsa. Quando eu, Amanda, penso, nossa, eu tenho que fazer dieta. Mas eu tô aqui já pensando no que eu acabo às 9 da noite. O meu dia, tô pensando no que eu vou comer depois. E provavelmente não vai ser alguma coisa saudável. Sim. Até pelo dia, né? Você tá cansada, você vai chegar na sua casa tarde da noite. Se você não deixou nada previamente preparado, aí a organização é fundamental no processo de reeducação alimentar. Você vai fazer o quê? Você vai pedir alguma coisa, você vai comer uma tranqueira de pacotinho, que é muito mais prático. Então a organização, a gente tem que começar daí. É a chave do negócio. Pamela, eu já tô cansada. Na minha cabeça eu estou magra. Linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa, pronta para o verão, só que não. Quando você fala em organização,
Isso é um ponto, assim, que eu acho muito importante. Às vezes a gente começa a acompanhar blogueiras, etc e tal, e às vezes eu penso assim, gente, essa pessoa não trabalha, não? Uhum. É a sensação que me dá. Não achando ruim, claro que não, né? Mas eu fico pensando, meu Deus, como que eu, Amanda, na jornada tripla que eu tenho e vou... Na verdade, isso você acha... Pode parecer isso é uma... Eu detecto um sabotador? Acredito que sim. Porque se você estiver disposta a fazer uma reeducação alimentar e, consequentemente, emagrecer, você vai criar essa organização como prioridade. Então, as pessoas têm que saber o que realmente quer. Eu quero realmente emagrecer? Eu quero ser uma pessoa saudável? Sim, ok. É prioridade na minha vida? Sim. Então, vamos começar daí. E aí, essa organização no início dá trabalho. Não vou falar que não dá trabalho. Por quê? Investir numa alimentação mais natural é mais trabalhosa. É uma alimentação um pouco mais perecível, então estraga fácil. Por exemplo, você tem que ter bons vegetais na sua casa, na sua despensa, na sua geladeira, boas frutas. E aí, essa organização de deixar tudo meio pré-cozido, todas as folhas lavadas, frutas lavadas, né? Eu sempre falo para as pessoas deixarem as proteínas, carne, peixe, frango, ovos, tudo meio que porcionado na geladeira ou no freezer, alguma coisa ou outra já temperada para quando você chegar em casa, você pega um filé de frango, você pega um vegetal que já está cozido, você pega uma folha que já está lavada e ali você já tem um prato de comida mais rápido. Só que até chegar nisso, você teve que se organizar. Uhum. Você vai ter que ir mais numa feira, você vai ter que ir mais num açougue para comprar essas coisas. Eu brinco até que o supermercado é só para produto de limpeza. Você vai ter que frequentar mercearias, feiras, açougues, para ter essa alimentação mais natural. Ou plantar alguma coisa para quem tem espaço, fazer uma hortinha. Então, essa alimentação, que é a alimentação saudável, requer organização. Entendi. E aí, tenta se organizar, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Pega um final de semana, meio período, com o marido, com os filhos, torne isso agradável na família. Ensine as crianças, vamos lavar as frutinhas, vamos picar, vamos cozinhar, tentar trazer o marido para junto disso, ou o marido que está na reeducação, tentar trazer a esposa, porque quando a casa anda junto é muito mais fácil. Imagina você fazendo dieta e o seu marido não. E aí ele comprando um monte de coisas que você gosta, guloseimas, e você tendo que ter uma alimentação um pouco mais natural, realmente é difícil. Uhum. Então, quando todo mundo da casa anda junto e está disposto a se organizar, o negócio flui. Quando você vê, tá a casa inteira se alimentando bem. Fica muito mais fácil. Uhum. Tá? Tá bom, né? A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Mais Vida e Comportamento, aqui nos estúdios da Rádio JSV, e hoje ao meu lado a Pamela Terra. Ela é nutricionista e nós encerramos o bloco falando de organização para o início de uma mudança de hábitos na alimentação. E a Pamela estava aqui contando pra gente que a questão da organização com a família, chamar as crianças para se organizarem, para ter essa ideia de vida mais saudável. E aí eu passei o dedo aqui na timeline, no Instagram da Pamela, e vi que a Amada acabou de dar à luz a trigêmeos. Sim. Brasil. E aí que entra a história da organização. Eu sou uma pessoa que... Eu era, né? Isso já passou. Eu nunca fui muito organizada com as minhas coisas. Uhum. Eu era bagunceira da casa, entendeu? Então, o fato de eu ter hoje 4 filhos me fez ter uma organização obrigatória. Ou eu me organizo na minha casa, ou eu não consigo fazer nada. Então, eu tenho essa rotina de ir à feira uma vez por semana, na verdade, o açougue entrega na minha casa, a feira eu vou. Mas eu busquei alguns deliveries para poder me ajudar, e essa organização semanal que eu te falei, eu procuro fazer ou aos finais de semana, ou algum dia da semana em que eu não trabalhe tanto, para poder deixar tudo previamente pronto. Eu tenho uma pessoa na minha casa para me ajudar, sim, eu preciso. Trigêmeos, né, Amada? E mais um, né? Mais uma criança que requer trigêmeos, atenção. são lindos, parabéns. Obrigada. Então... Então você busquei alternativas para que a sua vida, os seus hábitos continuasse também isso, se perpetuasse também aos seus filhos. Com certeza. Pamela, então
para as mulheres que acabaram de ter uma gestação, que tiveram filhos e estão com dificuldade em emagrecer, voltar à sua forma natural? Quer deixar a dica? Dica: paciência, porque antes de pensar num emagrecimento pós-parto, tem que respeitar os nossos hormônios. Os nossos hormônios, eles ajudam e atrapalham muito, eles são muito nobres, é muito nobre lidar com hormônio. Então, por mais que você, às vezes, tenha hábitos saudáveis, faça atividade física, o hormônio, ele dá uma atrapalhada. Então, tem que esperar essa fase de amamentação. A própria amamentação, ela demanda um gasto calórico alto. Então, teoricamente, as mulheres emagrecem nesse período de amamentação. Quem não emagrece tem que ter um pouco de paciência, porque essa fase da amamentação vai passar. E aí, passada essa fase, a gente consegue já entrar num planejamento alimentar um pouco mais restrito, porque eu também não posso pensar em fazer dieta amamentando, porque pode faltar nutrientes para o bebê. Eu sempre indico a mulher, a lactante, ter uma alimentação muito limpa, muito saudável nesse período, que já vai me ajudar. Né, por si só o fato de eu melhorar a qualidade, é muito difícil eu gerar um estoque. Então, mais amamentação que demanda gasto calórico, é natural que aqui se aconteça o emagrecimento. E passar dessa fase, aí sim, dá para investir mais numa proposta um pouco mais enxuta, né? Dar uma Porque eu tô aqui pensando, aí, né? Também tem essa questão, então se eu estou amamentando, eu preciso me alimentar bem, mas o alimentar bem, às vezes, é saciar as suas vontades. Os seus desejos. Porque durante a gestação teve que dar uma segurada até para que esse bebê recebesse coisas saudáveis, mas que ali acaba dando uma descambada. E aí a gente também tem o outro extremo, daquela pessoa que tá a mulher, né? Porque só a mulher que pode ter neném por enquanto. Sim. Poderia ser os homens, né? Então. Poderia. Vamos lá. Quem sabe numa próxima. Uma próxima, né? E tem o oposto, né? Também tem o outro extremo das mulheres em que são fissuradas. Eu acho que essa palavra parece ser um pouco forte, mas há casos de que, assim, não vou amamentar porque eu não quero acabar com o meu corpo, vou comer do jeito que eu quero porque... E assim, o bebê vai ser alimentado com mamá, com outras coisas. Eu dou uma vez mamada e o resto eu dou comidinhas. Isso acontece? Acontece. Tem mulheres que... às vezes não insiste, porque a amamentação, ela é um ato maravilhoso, lindo. Eu defendo o aleitamento materno exclusivo até pelo menos os 6 meses de vida, mas aí eu me cito como exemplo. Como que eu vou amamentar exclusivamente 3 até 6 meses? É humanamente impossível. Então há fórmulas para nos ajudar, mas tem mulheres que não vê esse lado lindo da amamentação e pensa em passar rápido essa fase, porque é uma fase muito cansativa também, e aí acaba apelando para a fórmula logo no começo, justamente para voltar o corpo mais rápido, para poder se exercitar vigorosamente. Então, assim, respeite. A minha dica sempre respeite as fases. Pense no seu filho, é a nutrição do seu filho que está em jogo, entendeu? A amamentação ela é fundamental para criar uma criança, um adolescente, um adulto saudável. Aliás, a vida intrauterina é fundamental para meditar uma vida adulta. Os hábitos alimentares e doenças futuras, elas podem acontecer por conta da gestação, de hábitos da mãe. Sério? Então, o buraco é muito mais embaixo, entende? Então, acho que vale a pena a mulher se dedicar nessa fase de gestação e amamentação, que é uma fase curta. A gestação, 9 meses. A amamentação, ficar 1 ano ali amamentando, são 1 ano e 9 meses da sua vida, gente. Perto da vida toda. Né? Você vai fazer tão bem pro seu filho, eu acho que vale a pena investir numa alimentação saudável, sim, desde o início, da concepção até o final da amamentação. Entendi. Pamela, existem alimentos que fazem mal? Assim, claro que os industrializados, na maioria da parte do tempo, né, industrializados. Mas existe alimentos assim que façam muito mal a gente ingerir? Eu sempre falo do açúcar, né? Você vai matar os meus produtores? O açúcar não é só o açúcar branco, refinado, mas o açúcar presente nesses produtos industrializados, né, e processados, faz mal ao organismo, porque não nutre. O açúcar branco, ele atinge uma região do cérebro responsável por recompensa. E não me traz saciedade. Então, você
Preste atenção, se você come alguma coisa muito doce, passa 5 minutos, você continua com fome, não te saciou e você quer mais doce cada vez mais. Então o açúcar ele tem esse poder ali um pouco viciante que em grande escala, né, em excesso, presente na alimentação da população, vai me desencadear uma síndrome metabólica, um diabetes, doenças futuras por conta dessa ingestão desenfreada. Comer uma sobremesa, um doce de vez em quando é ótimo, é prazeroso, é permissível. Agora, viver desse alimento não é legal. O equilíbrio é a palavra-chave da nutrição. Então tem que ter equilíbrio, deixa para esporádico. Doces que realmente valem a pena, o açúcar naquele momento que realmente vai valer a pena. Tem doce que vale a pena? Tem. Tem. Que doce! Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes, coma aquele doce que realmente é saboroso, que te traga algum valor afetivo, por exemplo, a sobremesa que a avó fazia na data X. Sim. Isso vale a pena, gente, é maravilhoso. Seu aniversário, uma comemoração importantíssima. O que eu acho que não vale a pena é o pudim da padaria, tá? Amada, mas na TPM, amada. Na TPM você compra um chocolate gourmet, entendeu? Você pede pra mãe fazer uma vez ou outra, né? Uma vez por mês. Você invista num bom doce. Já que vai, né? Já que vai jacar, jaca com uma coisa boa. Entendi. Entendeu? Alguma coisa que traga realmente aquele prazer. Não com brigadeiro de lata. Ah, não, isso não vale. Né? Não, hoje é tudo gourmet, né? Vamos lá, gente. Vai no gourmet. Vamos, Brasil. É isso aqui, ó. Ô, Pamela, eu cresci ouvindo que a refeição mais importante do dia é o café da manhã. Que se você se alimenta muitíssimo bem no café da manhã, com frutinhas, com café, com leite, com suco, tal, você está bem alimentado para segurar o seu dia. Isso é mito? Não é? Qual é a refeição mais importante do nosso dia? Então, eu não gosto de trabalhar nesse sentido. Não tem uma mais importante, todas são importantes, as grandes. Então eu sempre falo que café da manhã, almoço e janta, eles juntos me fazem o dia assim, fecham o dia. Os 3 juntos são importantes. E aí tem o outro lado da história, talvez de onde venha esse conceito, é que a gente tem que se alimentar enquanto há luz do dia. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, sempre ouvi isso nos meus estudos. Então, se alimente enquanto tem luz do dia. Aí, teoricamente, a refeição da manhã, ela é rica, e ela sendo rica de manhã, realmente me traz uma saciedade no final do dia. Então, é legal sim fazer um bom café da manhã, com qualidade, em seguida de um bom almoço, em seguida de um bom jantar, e que isso tudo seja um pouco mais cedo, pra gente otimizar sono, pra gente ter uma boa função intestinal, ter equilíbrio no seu dia. Comer muito próximo de dormir, eu atrapalho tudo. Eu atrapalho o sono, eu atrapalho o intestino, eu produzo um pouco mais de gordura nesse horário noturno, eu ativo alguns genes produtores de gordura quando eu me alimento muito tarde da noite. Então, tente trazer essas refeições para mais cedo. Mas todas elas têm o seu grau de importância. Desde que sejam muito bem feitas, com qualidade, todas são importantes. Tá. Então, juntando com isso, por exemplo, tem momentos em que a gente fica um período sem comer. Sim. Né? Pegando um pouco desse gancho. Mas a gente volta a falar já já. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Olá, estamos de volta com o programa Mais Vida e Comportamento e hoje ao meu lado a nutricionista Pamela Terra. Pamela, então a gente falou no outro bloco das refeições importantes, do café da manhã e comer à luz do dia, digamos assim. É um sonho, né? Sonho. É um sonho, é uma utopia. Então, eu ia falar isso pra você, amada, mas vendo a sua timeline que você teve trigêmeos e tem mais um, e você dá conta, então, minha filha, o Brasil vai ter que dar conta neste momento. Né? Esperamos, essa é a nossa intenção. Ô, Pamela, e assim, então a gente terminou o outro bloco falando sobre ficar muito tempo sem comer. Essa rotina maluca que a gente tem, e trabalha aqui, vem lá e vem cá, ficar muito tempo sem comer. Como que o nosso organismo recebe isso? Então, o nosso organismo, ele é adaptado a isso. Se você parar pra pensar, os nossos antepassados, o homem das cavernas, o que ele fazia quando ele tinha fome? Ele saía em busca de comida para caçar.
Saía para caçar, né, em busca de comida. Ao longo do caminho, ele encontrava o quê? Vegetais selvagens, frutas selvagens, o que dava. O que a terra dava, ele encontrava e ele comia até chegar no animal propriamente dito. Isso demorava horas, não havia controle de horas, né? Então ele ficava ou muitas horas em jejum até ele encontrar comida. Depois que encontrou a comida, comia-se até saciar a fome e descansava, levava a comida para a família, enfim. Então ele tinha um nível de atividade física alto, né, a caça, e comia-se a hora que o corpo dava sinais. E o corpo é muito sábio. Eu falo que o nosso corpo humano é uma máquina de sabedoria, porque o corpo emite sinais claros de fome. Então, o nosso corpo, pensando nos nossos antepassados, é adaptado ao jejum. Aí, o outro lado é, voltando na história da organização. Se você se organizar previamente, tente cumprir as grandes refeições, um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar, e ter sempre algum lanchinho ou outro, se precisar, para essa fome que aparecer. Agora, o fato de ficar horas sem comer não vai ser prejudicial se você tiver um dia com uma qualidade alimentar. Não tem isso de ficar comendo toda hora, de lanchinho, de 3 em 3 horas. Não existe isso. O corpo é sábio. Quando você tiver com fome, você vai comer. Quando não tem com fome, vida que segue. Não é legal ficar marcando muito tempo. Nossa, estou desde tal hora sem se alimentar. Gente, século XXI, não tem esse tempo, né? A gente não tem tempo mais para ficar fazendo um monte de refeição ao longo do dia. Então, priorize as refeições que você fizer e não tem problema ficar horas sem comer, desde que isso não te gere uma compulsão em seguida. Tá, então a gente tem que observar tudo isso, observar fome, ansiedade e compulsão. Certo. Tá? Não é para passar fome, mas também não é para comer desnecessariamente. E ficar em jejum também não vai te matar, entendeu? Entendi. A gente tem que ter um equilíbrio desses pensamentos para poder, né, levar um estilo de vida aí saudável. Tá. Então, pegando um pouco do gancho de ficar algumas horas sem comer, porque o meu dia, por exemplo, então hoje, sei lá, a Amanda foi pro trabalho, almoçou meio-dia e meio, e são 8 horas da noite, não consegui parar e sentar e comer. Então, o dia a dia ali, a hora, e você vai para um lado para o outro, não deu tempo. Isso é uma coisa. Sim. Não houve a minha intenção de ficar sem comer. Sim. Agora tem o jejum intermitente. A dieta, não é jejum, né? É dieta ou jejum? É jejum. É jejum. O jejum intermitente. O que é isso? Qual é o impacto disso na alimentação? Isso é uma coisa aconselhável ou não é? Explica um pouquinho pra gente. O jejum intermitente hoje nada mais é do que o homem das cavernas praticava no passado. Ele ficava horas e horas sem comer até achar a comida. Hoje, né, pegou esse conceito, estudaram, fizeram alguns estudos e viram que o jejum intermitente, ficar algumas horas, várias horas, o jejum intermitente mais usual hoje, por exemplo, é de 16, 18 horas, tem jejum de 20 horas, 24, até 72 horas eu já vi gente fazer jejum. Que isso? Para a saúde, para um envelhecimento saudável, parece que é bom porque você poupa o seu organismo de produção de radical livre, de estímulo de insulina que acumula gordura. Então, para um envelhecimento, para renovação celular, é legal o jejum. Para uma estratégia de emagrecimento, aí o próprio nome diz, é estratégia. Você vai ficar horas e horas sem comer, por exemplo, 16 horas sem comer e 8 horas com uma janela para se alimentar, né? Totalizando assim as 24 horas do dia. Então, nessa janela de 8 horas que você for se alimentar, teoricamente, você vai se alimentar menos, porque tem muito tempo sem comer. Entendi. Então, você vai emagrecer. Né? Entendi. Então, é uma estratégia. Você pode usar as 24 horas e dividir o seu dia, né, com horas de sono e com horas de alimentação, ou usar o jejum das 16, 18 horas para ficar sem comer, pensando num emagrecimento um pouco mais rápido, para aumentar a oxidação de gorduras, para dar um choque aí no organismo, enfim. E isso tem um tempo? Ou eu posso levar isso como um hábito? Você pode levar isso como um hábito. Até gosto. Às vezes falo para os pacientes que estão em processo de reeducação alimentar, por exemplo, extrapolou, faz um jejunzinho, respeite a sua fome. Às vezes você come uma coisa muito exagerada no final de semana que te tira o apetite. Você come um churrasco domingo inteiro, domingo a tarde toda. Você vai chegar domingo à noite sem fome, pode ser que você acorde na segunda-feira sem fome. Você fez um jejum intermitente de graça, entendeu?
se você for comer na segunda só na hora do almoço, que é mais ou menos isso que preconiza o jejum. Então, dá pra levar como estilo de vida, só que daí eu tenho que ter a consciência de que o resto do meu dia é muito bom em termos de qualidade alimentar. E isso também muito bem estudado pro biotipo da pessoa, pro estilo de vida. O estilo de vida, qual o objetivo? Pessoas que querem ganhar massa muscular, por exemplo, eu não vejo nenhuma necessidade de fazer jejum. Para eu ganhar massa muscular, eu tenho que comer mais para nutrir o meu músculo, por que eu vou ficar em jejum? Então, é muito pontual, mas mal não vai fazer, a não ser que você tenha péssimos hábitos alimentares e de repente enfim um jejum e aí come compulsivamente. É isso que a gente tem que avaliar antes. Tá. Pamela, tem muitas pessoas que eu conheço. Eu vou ser sincera, eu nunca fiz dieta na vida. Mentira! Fiz! Eu fiz uma loucura, do Pierre Ducan. Sim. Que tem que ler o livro e tal. Eu fiz uma semana de proteína. Sim. Beleza. Perdi medidas. Emagrece, né? Você continuou? Não, né? Não. Porque tinha que ler o primeiro, tinha que ler o livro. Sim, uma tarefinha. Não li nada, porque eu não tinha tempo. Aí eu fui na onda da minha amiga. Pra minha amiga valeu a pena. Ela super levou como hábito de vida. Então depois ela introduziu aquela primeira semana do ataque, não. Da primeira semana que você desintoxica e fica só comendo proteína, farelo, tudo sem gordura, até que alguns hábitos eu consegui manter. Por exemplo, o Danone sem gordura, o farelo uma vez ou outra. Você até que aprendendo algumas coisas, né? Sim, algumas coisas é muito bacana. Mas daquilo não entrou na minha cabeça, porque depois eu me engordei o dobro, porque aquilo não constituiu o meu corpo, digamos assim. Eu não vi, depois pra mim perdeu um sentido. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo assim. É algo que eu preciso pra entrar no vestido. A minha ideia era essa. Eu ia pra um casamento que eu precisava entrar no vestido nas costas. Olha, acabou. A louca. Aí perdi medida, entrei no tal do vestido. Mas isso não permaneceu, eu não tive uma constância. Sim, é isso que a maioria das pessoas não tem. Olha, amiga, eu fui na nutricionista e ela me passou essa dieta. Eu vou e pego aquela dieta, mas não é o meu corpo, não é pra mim. Sim. Né? Acho que foi a única vez mesmo assim que eu parei pra tentar fazer alguma coisa pra emagrecer. Tirando isso, eu nunca fiz nada. Mas eu vejo isso muito nas minhas amigas. Eu fui lá na nutricionista, tô fazendo essa dieta porque o metabolismo do outro, às vezes, é mais rápido do que o meu. Os metabolismos são completamente diferentes, né? Tem que respeitar essa individualidade. E o que você aconselha nesses casos, Pamela? Então, o profissional vai ajudar isso, vai traçar um plano individualizado para cada pessoa e tirar da cabeça que é para perder peso momentaneamente, entendeu? Essa dieta da proteína, ela funciona por quê? Porque você restringe um monte de coisa e fica só com proteína, só que restrição me gera compulsão. Então vai ter um rebote futuro, você vai voltar a ganhar peso. Por isso que a gente tem que reeducar. O papel do nutricionista é esse, é ensinar a comer. Mostrar quais são os bons alimentos, para que serve, o que vai trazer de positivo na sua vida, para ver se entra na cabeça das pessoas que se alimentar é tão simples e tão prazeroso, na minha opinião, tão gostoso e tão fácil, que daí você vai e emagrece, porque você adotou aquilo como estilo de vida e não momentaneamente. Não fica aquela obrigação, aquela dieta chata. E trazer isso pra sua vida, entendeu? Já estou magra, já mudei todo o meu conceito. Incorpora. Tá pensamento magro. Tá tudo acontecendo aqui, já aconteceu. Meu pensamento tá super magro, ouvindo você o falar. pensamento tem que ser esse mesmo. Entendi. Pra nos ajudar. Ai, meu pai, vamos, né, amiga? Vamos. Nós vamos que vamos, né? A gente vai pra um breve intervalo e logo a gente volta com a Pamela Terra. Estamos de volta com o último bloco do programa Mais Vida e Comportamento, aqui nos estúdios da Rádio JSV. E ao meu lado, essa linda, magra Pamela Terra. Um dia eu chego lá, Brasil. Um dia eu chego. A pessoa acabou de dar à luz a trigêmeos. A pessoa conseguiu, eu consigo, gente. Pamela, num processo de reeducação alimentar, temos carboidratos, gorduras e proteínas. A linha em que você segue, que você acredita cientificamente, né? Esses alimentos, há um deles que é o mais ideal para emagrecimento, porque a gente vê pessoas tirando, que nem essa que eu tentei fazer e que não deu certo. Tirou
a primeira semana. Tira carboidrato, tira né? tudo, fiquei só na proteína. Sim. E coisas sem gordura. Desinchei, até que eu acho que o farelo deve ter ajudado. Mas existe num processo, por exemplo, eu chego lá pra você e falo, Pamela, olha, a minha vida é assim assado, eu costumo comer isso. Há algum alimento dessas propriedades de alimento que de início é bom tirar, colocar? Como que isso funciona? Então, na verdade, tem que ter um equilíbrio. O carboidrato, a proteína e a gordura, os três são macronutrientes presentes nos alimentos, importantíssimos, um grau de importância equivalente. Eu preciso de carboidrato para me dar energia, para construção muscular, eu preciso de proteína para regeneração de tecidos, para musculatura também, eu preciso de gordura para manter minha temperatura corporal, para fazer funcionar melhor os meus hormônios. Então, todos eles têm o seu grau de importância. O que a gente tem que fazer é um equilíbrio disso daí. E aí, cada um tem o seu. O nutricionista vai calcular o quanto de carboidrato você precisa, o quanto de proteína você precisa e o quanto de gordura você precisa. O que acontece? As proteínas, elas me trazem mais saciedade. Então, talvez aumentar um pouco a proteína na alimentação do paciente deixa ele um pouco mais saciado. Então, numa proposta de emagrecimento é vantajoso, né? O paciente fica mais satisfeito, você vai acabar comendo menos. Certo. A gordura também tem essa propriedade. A gordura ela é altamente energética e me traz esse poder de saciedade. Então, você fica nutrido. Uhum. Então, talvez essa história talvez não. Essa linha de conduta de uma dieta low carb, em que eu reduzo a quantidade de carboidratos e priorizo proteínas e gorduras para um emagrecimento, pode funcionar melhor, porque eu reduzi um pouco um macronutriente, que é o carboidrato, em prol das gorduras e das proteínas. Então, a pessoa fica naturalmente mais satisfeita, fica bem nutrida, e aí o emagrecimento vai acontecendo. Mas tem gente que não se adapta, tem gente que precisa do carboidrato, e aí o carboidrato precisa entrar em alguns momentos estratégicos do dia para autocontrole, para deixar a dieta mais gostosa. Então, eu preciso dos três, certo, equilibrados. E aí o nutricionista vai calcular e vai dizer que a sua quantidade é diferente da minha, é diferente do outro. E cada um tem a sua. É extremamente individual. Entendeu? Entendi. Pamela, a gente estava brincando aqui nos bastidores. Acho que foi antes de ontem, algum dia que eu vim pra cá, pra rádio, eu brinquei, nossa, gente, a minha comida hoje vai ser passar no supermercado, comprar o miojo e comer. Aí eu não me lembro. Eu vou te bater, né? Eu não lembro. Acho que foi meu produtor que brincou e falou assim, nossa, isso porque você vai receber a nutricionista. Não fala pra que mata ela. Amada, não morra. Não morra, tá? Não vou comer miojo. Tá. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa comentar. Eu vejo em algumas situações, a criança vamos falar agora um pouquinho da alimentação das crianças, que a gente tem um tempinho. A criança passa tempo integral na escola. Acho que a jantinha deles é por volta de 3h30, mais ou menos. 3h30, bem cedo a jantinha das crianças na escola. Quando chega em casa, a nutrição desta criança, porque comeu-se o dia todo, vai para aquilo que é mais rápido e porque ele gosta, a criança, ela quer miojo. Aí a culpa é da mãe. Certo. Porque a criança não vai comprar o miojo sozinha. Ela não vai comer o miojo sozinha ou qualquer outro alimento desnecessário se não foi apresentado a ela. Então, primeiro, tem que mudar a alimentação, a base, a casa. Os pais têm que estar dispostos a ter uma boa alimentação. E aí eles vão servir de exemplo para os filhos. E o paladar infantil, ele é formado da vida intrauterina até os 5 anos. Então não tem essa muito da criança não gostar até os 5 anos. Ele não come de jeito nenhum. Lógico que come, é porque a mãe tem certos hábitos que automaticamente se passa para os filhos. Então, primeiro, é legal os pais terem uma consciência de uma boa alimentação para poder apresentar aos filhos bons alimentos. E aí, não é para se apresentar alimentos industrializados e processados. A criança vai se deparar com isso na vida, né? De graça, na escolinha, na festinha, na casa do amiguinho. Então, deixa isso acontecer quando a criança sair de casa. Mas a base da casa, se for uma alimentação saudável, uma alimentação rica em nutrientes, não é necessário
esses produtos industrializados, entende? Não vejo sentido. E outra, o consumo desses produtos industrializados nesse momento da vida, a chance de eu me tornar um adulto obeso com algumas doenças, né, ligadas à obesidade, é muito grande. Então as pessoas não pensam lá na frente, pensam naquele gosto, naquele prazer momentâneo, naquela praticidade. Perca um tempinho, né, e se dedique a uma boa alimentação do seu filho. O perca na verdade é investir. Investir, né, não é perder, é ganhar tempo. E chama junto aquilo que você falou, né? Chama junto, gente. Mostra. As mães que cozinham, as mulheres que cozinham, ou os pais que cozinham, homens e mulheres que cozinham, traz o filho pra ver cozinhar, é lindo. Mostra, olha, ele era um alimento assim, que ele ficou assim, sabe? Essa mudança. É muito legal você explorar os alimentos, você perceber o que está no seu prato, o quanto que aquilo te faz bem, que traz benefícios para sua saúde. E as crianças são extremamente inteligentes e aprendem assim, ó. A criança vai crescer sabendo. E aí, quando ela for adulta, quando for adolescente, ela vai ter poder de escolha. Mas a base foi muito bem feita, muito bem consolidada. Daí, depois, a pessoa que é adulto, né? Aí tem livre-arbítrio e faz o que quiser. Mas até quando cresce, às vezes nega. Porque eu tenho uma filhada, ela tem 5 anos. E se a gente tá em célula, tá em algum lugar, ou a gente tá em alguma comemoração, eu tenho que, assim, se eu vou pegar refrigerante, é impressionante. Ela olha e ela vem. Que a mãe dela educou ela bem nessa questão da alimentação. Ela chega e fala assim, tia Pipoca, você vai tomar veneno. Sim. Aí eu falo, é verdade, a tia Pipoca não vai comer, não vai tomar. Aí eu guardo lá, assim, ou é água ou é suquinho. Aí às vezes ela vai tomar um suquinho, vai fazer alguma coisa. Batata frita, por exemplo, é uma coisa que ela não gosta. E ela tem 5 anos de idade. Poderia gostar. Ela não é fã de McDonald's, por exemplo. Quando eu vou comer alguma batata, alguma coisa que eu tô com ela fala, tia Pipoca, eu não gosto de batata. Falo, minha filha, ainda bem que você não mora comigo, você ia morrer de fome, tadinha. Brincadeira, porque ela não gosta de batata frita. Uma criança não gostar de batata frita, em compensação, se a gente tá junto, vai comer alguma coisa, ela fala assim, tia Pipoca, eu quero a minha comida preferida, brócolis. É dela. É dela e foi apresentado a ela de forma positiva. A mãe na gestação, Sim. teve uma boa alimentação. Ela, os primeiros anos, né, quando ela começou a comer, os meses que ela começou a comer, tudo era apresentado de forma muito saudável. Morango, ela nunca passou açúcar no morango. Porque o morango, ele é daquele jeito. A gente tem que aceitar o alimento como ele vê o mundo. E ela assim, claro, assim, ela come tudo muito saudável, mas ela, assim, antes de dormir, dá um docinho. Tem um docinho ali. Não, mas tem uma base docinho, boa, mas entendeu? A base dela, refrigerante, coisas assim, ela não pede, ela não é fã. Mas se a gente tá em supermercado, ela vê aqueles docinhos compridinho. Entendi. Mas ela é tão inteligente que se a gente fala, olha, vai comprar, mas você só vai comer depois de alguma coisa saudável. E aí ela come, quando ela vai pedir, ela fala, já comi a coisa saudável. Você acaba fazendo um assim, jogo de recompensa ali, porque né? não é todo dia, mais um final de semana, uma coisa. E ela entendeu que o saudável é bom e o refrigerante, o industrializado, ela fala, é veneno. Não é necessário, né? Isso as permissões eventuais, ok. O equilíbrio é a chave de tudo. Se você tiver uma base saudável, as permissões vão acontecer, vão se tornar... não vai te trazer nenhum mal se permitir de vez em quando comer aquela coisa que você gosta, mesmo que seja uma tranqueira. De vez em quando a base tá boa. Você tem a estrutura sólida, o alicerce feito. Então, a cerejinha ali do bolo, né, o chantilly ali do bolo não vai ser o vilão do século, entende? Ai, tô adorando. Equilíbrio. Pessoa super equilibrada, mamãe de trigêmeos equilibrada, gente. Olha que coisa mais linda, coisa mais rica. Pamela, nosso tempo tá se esgotando. Você quer falar um pouco do seu trabalho? Quer deixar o seu contato para as pessoas conhecerem o seu trabalho? Fique à vontade. Muito obrigada. Eu trabalho em consultório hoje, atualmente, né? Atendo os meus pacientes em clínica mesmo. Tenho os meus contatos, né, nas redes sociais. Meu Instagram é Pamela Terra, _Nutri. E a minha página no Facebook é Pamela Terra Nutricionista. Lá tem todos os meus contatos, telefones. Ai, que legal. Me ligue. Muito obrigada. Amada, você já vai sair daqui com a agenda, com o meu nome na sua agenda já. Pode deixar, será um prazer. Gente, muito obrigada por ter aceito o convite prontamente para vir aqui falar um pouco pra gente, contribuir
para a cidade, para todo mundo que vai nos assistir depois. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E nós ficamos com mais um programa, Mais Vida e Comportamento. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.